O frio daquela noite carioca havia mordido a pele de Luzia até os ossos, mas nada poderia tê-la, preparado para o choro desesperado que ouviu vindo do beco escuro. A menina parou de repente. Tinha apenas 9 anos, mas as ruas lhe haviam ensinado a distinguir os sons. A buzina irritada dos táxis, os gritos dos vendedores no mercado do Saara, os passos apressados dos turistas que atravessavam a Lapa. Mas este era diferente. Era o choro de um recém-nascido. Não, espere! 2, 3. Luzia apertou mais forte a sacola de plástico que continha os 2 pães franceses amanhecidos que havia encontrado atrás da padaria da Avenida Rio Branco naquela noite. Seu estômago roncava, mas seus pés se moveram sozinhos em direção àquele som estridente. O beco cheirava a umidade e lixo. A luz fraca do poste iluminava mal os muros descascados e cobertos de pichações. Luzia avançou com cautela, o coração batendo forte no peito. Sua avó, antes de morrer há 3 anos, sempre lhe dizia: Luzia, você tem um coração grande demais para este mundo cruel. Talvez ela tivesse razão. Atrás de uma caçamba de lixo, envoltos em um cobertor cinza desgastado, havia 3 pequenos corpos se agitando. 3 bebês, recém-nascidos, seus rostos vermelhos de tanto chorar, as mãozinhas minúsculas se apertando no ar frio de julho. Minha Nossa Senhora! Sussurrou Luzia, deixando cair a sacola com os pães. Ela se ajoelhou ao lado deles com as mãos trêmulas, não de frio, mas de medo e incredulidade. Eles eram idênticos. 3 meninos com os mesmos olhos azuis, cheios de lágrimas, os mesmos narizes pequenos, a mesma boca que chorava desesperada, gêmeos triplos, trigêmeos. Quem fez isso com vocês? Murmurou Luzia, tocando delicadamente a bochecha de um deles. A pele estava gelada, gelada demais. O pânico a atingiu como um soco no estômago. Ela tinha que fazer algo imediatamente. Com movimentos rápidos, mas delicados, Luzia tirou seu único casaco, uma jaqueta verde militar grande demais que havia encontrado em um container de roupas usadas, e o abriu no chão. Então, com um cuidado que nem sabia que possuía, ergueu o primeiro bebê. Ele era tão leve, tão frágil. O segundo, o terceiro, ela os envolveu em seu casaco, pressionando-os contra seu peito magro. O choro deles diminuiu levemente, buscando o calor do seu corpo. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, sussurrava Luzia com a voz embargada. Eu vou proteger vocês, eu prometo. Mas, mesmo enquanto pronunciava aquelas palavras, a realidade a atingiu dura como um tapa. Ela era uma menina de rua, não tinha casa, não tinha comida, não tinha nada. Como poderia cuidar de 3 recém-nascidos? Ela olhou para o fundo do beco. Podia chamar a polícia, levá-los ao Hospital Souza Aguiar, que não ficava longe dali. A assistência social pegaria os bebês, os colocaria em um orfanato. Mas Luzia conhecia os orfanatos. Ela esteve em um por 6 meses após a morte da avó, antes de fugir. Frios, superlotados, cheios de crianças tristes que ninguém queria. E 3 recém-nascidos juntos, eles os separariam. Ela tinha certeza disso. Não, disse em voz alta, apertando os bebês mais forte. Não vou deixar vocês terminarem lá. Um dos recém-nascidos abriu os olhos, aqueles olhos azuis incrivelmente claros, e olhou para ela. Por um momento, apenas por um momento, Luzia viu algo naqueles olhos. Confiança, como se aquele pequeno ser soubesse no fundo que ela o protegeria. As lágrimas desceram pelas bochechas de Luzia. Ela não chorava desde a morte da avó. Havia jurado a si mesma ser forte, nunca mais chorar. Mas eu vou dar nomes a vocês, sussurrou, olhando para os 3 rostos idênticos. Você vai ser Marcos, disse ao primeiro, o que estava com os olhos abertos. Você, Alexandre, ao segundo que havia parado de chorar, e você, Mateus, ao último, aquele que ainda soluçava baixinho.
Como se entendessem, os 3 bebês se acalmaram completamente. O silêncio do beco era quebrado apenas pelo som distante do trânsito e pela respiração leve dos recém-nascidos. Luzia se levantou lentamente, segurando os 3 bebês apertados contra si. Eles eram pesados juntos, mas não tanto que não pudesse carregá-los. Precisava encontrar um lugar seguro, um lugar quente. A igreja, a pequena paróquia de Nossa Senhora da Lapa, não muito longe dali. O padre José já lhe dera pão mais de uma vez e nunca havia chamado a assistência social. Talvez ele a ajudasse. Enquanto caminhava pelas ruas escuras do Rio de Janeiro, Luzia não notou o elegante carro preto estacionado na esquina da rua. Não viu o homem de terno e gravata que falava animadamente ao telefone, com os olhos vermelhos de choro. "Senhor Fontes", dizia o homem ao telefone, com a voz embargada, "já checamos toda a área. Os bebês, os seus 3 filhos, desapareceram. A polícia está revistando cada canto, mas do outro lado da linha, em uma luxuosa mansão no alto do Joá, que dominava a Baía de Guanabara, Alexandre Fontes, um dos homens mais ricos do Sudeste, dono de uma rede de hotéis de luxo, desabou na cadeira de seu escritório. "Encontrem os meus filhos", sussurrou com a voz embargada pela dor. "Paguem o que for preciso. Façam o que tiverem que fazer, mas os encontrem." Tinham-se passado apenas 4 horas desde que alguém havia sequestrado seus 3 filhos recém-nascidos da clínica particular onde nasceram naquela manhã. 4 horas que pareciam uma eternidade. A mãe dos bebês, Sofia, estava sedada após um colapso nervoso. Os detetives particulares, a polícia, todos procuravam, mas ninguém imaginava que naquele momento, a poucos quilômetros de distância, uma menina de 9 anos estava salvando aqueles 3 bebês da morte certa no frio da noite carioca. Luzia chegou à igreja bem quando começava a chover. As primeiras gotas frias caíram em seu rosto enquanto subia os degraus desgastados. A porta de madeira estava fechada, mas Luzia conhecia o segredo. A pequena porta lateral, aquela que o padre José sempre deixava aberta para os sem-teto que buscavam abrigo, lá dentro, a igreja estava escura e silenciosa. O cheiro de incenso e velas apagadas enchia o ar. Luzia se dirigiu à sacristia, onde sabia que havia alguns cobertores. "Padre José?", chamou em voz baixa, mas não obteve resposta. O padre devia estar no seu quarto, na casa paroquial ao lado. Melhor assim. Luzia não estava pronta para explicar. Ainda não. Ela encontrou os cobertores em um armário velho e fez um pequeno ninho no chão, no canto mais quente da sacristia, perto do aquecedor. Com delicadeza infinita, depositou os 3 bebês, um ao lado do outro. "Vocês estão com fome, não estão?", sussurrou Luzia, olhando para os rostos deles. Mas o que poderia dar a eles? Não tinha leite, não tinha nada. O pânico estava voltando quando ouviu uma voz atrás de si. "Menina, o que você está fazendo aqui a esta hora?" Luzia virou-se bruscamente. O padre José estava na soleira, de roupão por cima da batina, com os óculos tortos no nariz. Tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, um rosto gentil marcado por rugas. "Padre, eu..." Luzia não sabia por onde começar. Os olhos do padre se arregalaram quando ele viu os 3 recém-nascidos no chão. "Virgem Santíssima", murmurou, aproximando-se rapidamente. "Luzia, oque. Eu os encontrei, padre, em um beco. Estavam morrendo de frio. Não podia deixar, luz lá." O padre José ajoelhou-se ao lado dos bebês, com as mãos trêmulas, enquanto checava delicadamente cada um deles. Seu rosto passou da surpresa à preocupação, à determinação. "Eles estão desidratados, estão com frio, mas estão vivos graças a você, menina." Ele olhou para ela com uma intensidade que Luzia nunca havia visto antes. "Você salvou 3 vidas esta noite, mas, padre, eles precisam de leite, de cuidados." "Eu não posso." Ele a interrompeu gentilmente. "Uma coisa de cada vez. Vá até a cozinha da casa paroquial.
No armário debaixo da pia há uma caixa com leite em pó que uma mulher doou no mês passado para as crianças pobres e panelas para esquentar água. Pegue também umas mamadeiras limpas. Há algumas em uma caixa azul. Luzia correu para pegar tudo, o coração batendo forte. Quando voltou, o padre José já havia embrulhado os 3 bebês em cobertores limpos e quentes. Juntos, prepararam o leite. As mãos experientes do padre guiaram as inexperientes de Luzia. Assim, veja, não muito quente, deve estar morno. Um por um, eles alimentaram os 3 bebês. Marcos foi o primeiro a beber avidamente. Depois, Alexandre. Mateus foi mais difícil, chorava e recusava, mas no fim, com paciência infinita, ele também bebeu. Quando todos os 3 estavam alimentados e adormecidos, o padre José olhou para Luzia com seriedade. Temos que chamar as autoridades, menina. Esses bebês têm uma família em algum lugar que está procurando por eles. Não! O grito de Luzia foi intenso. Eles vão levá-los, embora, vão separá-los. Padre, o senhor sabe o que acontece nos orfanatos. O padre suspirou profundamente. Luzia, eu entendo o seu medo, mas esses bebês precisam de cuidados que nem eu nem você podemos dar. Olhe o quão pequenos eles são. Devem ter poucos dias, precisam de um médico. As lágrimas desceram de novo pelas bochechas de Luzia. Só esta noite, padre. Por favor, amanhã a gente vê. O padre José olhou para os 3 bebês adormecidos, depois para a menina de 9 anos que os havia salvado. Havia algo de milagroso em tudo isso, de providencial. Está bem, disse por fim. Esta noite eles ficam aqui, mas amanhã de manhã preciso dar alguns telefonemas pelo bem deles, Luzia. Você entende? Luzia concordou com a cabeça, embora em seu coração soubesse que nunca deixaria ninguém levar Marcos, Alexandre e Mateus embora. Naquela noite, enquanto a chuva batia contra as janelas da igreja, Luzia adormeceu no chão ao lado dos 3 recém-nascidos, com a mão estendida para tocar o cobertor que os cobria. Ela não sabia que a poucos quilômetros dali, Alexandre Fontes não havia pregado o olho, olhando para o berço vazio no quarto dos bebês, com o coração partido pelo medo de nunca mais rever seus filhos, e não sabia que o destino havia acabado de entrelaçar suas vidas de uma forma que mudaria todos eles para sempre. A luz pálida do amanhecer filtrava-se através dos vitrais coloridos da igreja quando Luzia abriu os olhos. Por um momento, desorientada, pensou ter sonhado com tudo, então ouviu um pequeno gemido ao seu lado. Os 3 bebês estavam acordados. Marcos a olhava com aqueles olhos azuis incrivelmente claros, enquanto Alexandre e Mateus se moviam inquietos sob os cobertores. "Bom dia, pequenos!" sussurrou Luzia, tocando delicadamente a bochecha de Marcos. A pele estava quente. "Agora vocês estão a salvo. O alívio que sentiu foi tão intenso que lhe tirou a respiração. Vocês estão com fome de novo, não é?" Luzia se levantou, as pernas rígidas por ter dormido no chão de pedra. Precisava preparar mais leite. Na pequena cozinha da casa paroquial, encontrou o padre José já acordado, sentado à mesa com uma xícara de café nas mãos. Seu rosto parecia cansado, preocupado. "Bom dia, Luzia", disse gentilmente. "Como estão os pequenos?" "Estão com fome. Eu ia preparar o leite." O padre assentiu. "Luzia, precisamos conversar. Esta noite eu rezei muito, tentei entender o que fazer." O coração de Luzia se apertou. "Padre, por favor, me escute." Ele a interrompeu docemente. "Liguei para um amigo meu, o Dr. Ribeiro. É um pediatra aposentado, discreto e de confiança. Ele virá daqui a 1 hora para examinar os bebês. Não fará perguntas, não chamará as autoridades, mas eles precisam ser examinados." Luzia quis protestar, mas no fundo sabia que ele tinha razão. "Está bem", disse em voz baixa. "E há outra coisa", continuou o padre José, em tom ainda mais sério. "Hoje de manhã cedo eu liguei o rádio. Luzia, estão procurando por 3 recém-nascidos, trigêmeos. Eles foram sequestrados ontem de uma clínica particular."
Todo o Rio de Janeiro está procurando por eles. O sangue de Luzia gelou, sequestrados. Os filhos de Alexandre Fontes, um dos homens mais ricos da cidade. Há uma recompensa de R$ 50.000 para quem encontrá-los. R$ 50.000. Uma quantia que Luzia nem conseguia imaginar. Uma quantia que poderia mudar a vida de qualquer um. Padre, disse Luzia lentamente, eu não os encontrei na clínica. Eu os encontrei em um beco, abandonados. Se alguém os sequestrou, os abandonou quando ficou difícil demais, concluiu o padre, concordando pensativo. Ou talvez o sequestrador tenha tido medo. Não importa. O fato é que esses bebês têm um pai e uma mãe que estão sofrendo. As palavras atingiram Luzia como pedras. Ela havia pensado apenas em proteger os bebês, em salvá-los. Não havia considerado que em algum lugar havia pais desesperados. Mas então lembrou daquele beco escuro, daquela caçamba de lixo, daqueles 3 corpinhos tremendo de frio. Se o pai era tão rico, por que ninguém os encontrou antes de mim? Os ricos não se preocupam de verdade com seus filhos, disse Luzia com amargura. Eles os deixam com babás, com estranhos. Se eles realmente se importassem, não teriam sido sequestrados. O padre José olhou para ela com tristeza. Luzia, a dor não olha o saldo bancário. Um pai que perde um filho sofre da mesma forma, seja rico ou pobre. Luzia não respondeu, preparou o leite em silêncio e voltou para os bebês. Enquanto os alimentava, um de cada vez, não conseguia parar de pensar. Esses bebês tinham uma família rica que podia dar a eles de tudo. Remédios, comida, uma casa quente, roupas limpas, tudo o que ela nunca havia tido. Mas ela os amaria, os manteria a salvo. O doutor Ribeiro chegou logo depois das 8. Era um homem mais velho, com cabelos brancos e um sorriso gentil. Carregava uma maleta de couro desgastada. Padre José, disse ao entrar, e então parou ao ver Luzia e os 3 recém-nascidos. Seu rosto se suavizou. Aqui estão os pequenos milagrados. Doutor, disse o padre José, esta é a Luzia. Foi ela quem os encontrou e os salvou. O doutor sorriu para ela. Você é uma menina corajosa. Muitos adultos não teriam tido a coragem de fazer o que você fez. Luzia não disse nada enquanto o doutor examinava cuidadosamente os 3 bebês. Ele os pesou, verificou a temperatura, ouviu seus corações com o estetoscópio, examinou os olhos, a pele, tudo. Estão levemente desidratados, mas, no geral, em boas condições, disse, por fim. Eles têm cerca de 3 dias, eu diria. Nasceram prematuros de algumas semanas, provavelmente, mas são fortes, muito fortes. Ele se virou para Luzia. Você fez tudo certo, menina. Se os tivesse deixado lá, não teriam sobrevivido à noite. Aquelas palavras encheram Luzia de um calor que ela nunca havia sentido antes. Ela havia salvado 3 vidas. Ela, uma menina de rua que ninguém queria. O doutor Ribeiro deixou alguns remédios, mais leite em pó e instruções detalhadas. Depois, com um olhar significativo para o padre José, foi embora. Luzia, disse o padre quando ficaram sozinhos novamente. Preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja honesta comigo. O que você realmente quer para esses bebês? Luzia olhou para Marcos, Alexandre e Mateus. Dormiam pacificamente, seus pequenos peitos subindo e descendo com respirações regulares. Quero que eles estejam seguros, disse finalmente. Quero que alguém os ame de verdade. Quero que cresçam juntos, nunca separados. O padre José assentiu lentamente. Então, talvez tenha chegado a hora de descobrir se o pai deles é o homem certo para dar a eles tudo isso. Às 10 horas daquela manhã, Alexandre Fontes andava de um lado para o outro em seu escritório, ao telefone com mais um detetive particular que não tinha notícias para lhe dar. Senhor Fontes, estamos checando todas as pistas possíveis. Os sequestradores podem ter deixado a cidade. Talvez tenham pedido um resgate. Não pediram nada.
explodiu Alexandre, a voz embargada pelo desespero. Já se passaram 18 horas. 18 horas. Meus filhos podem estar em qualquer lugar. Eles podem estar da Zassum. Não conseguiu terminar a frase. A ideia de que seus filhos poderiam estar mortos era dolorosa demais, até mesmo para se pensar. Ele tinha 34 anos. Havia construído um império do nada. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas naquele momento daria tudo, cada real, cada propriedade, cada bem, apenas para ter de volta seus 3 filhos. O telefone tocou de novo, um número desconhecido. Alô? Atendeu imediatamente, o coração batendo forte. Senhor Fontes, era uma voz de um homem idoso. Calma. Meu nome é Padre José Barbosa. Sou pároco da Igreja de Nossa Senhora da Lapa, na região central. Alexandre sentiu o sangue gelar. Um padre? Por que um padre estava ligando para ele? Seus filhos estão bem? Disse rapidamente o Padre José, como se entendesse o terror do outro lado do telefone. Estão a salvo. Estão aqui comigo. Alexandre quase caiu da cadeira. O quê? Meus filhos estão vivos? Sim, senhor. Todos os 3. Uma menina os encontrou abandonados em um beco ontem à noite. Ela os salvou do frio e os trouxe para cá. Um médico os examinou esta manhã. Estão fracos, mas em boas condições. As lágrimas explodiram dos olhos de Alexandre. Ele não chorava assim desde o funeral de seu pai 10 anos antes. Estou indo agora mesmo, disse com a voz embargada. Dê-me o endereço. Chego imediatamente. Senhor Fontes, disse o Padre José com gentileza, mas firmeza. Primeiro, o senhor precisa me escutar. A menina que salvou seus filhos é muito protetora em relação a eles. É uma menina de rua, órfã. Tem apenas 9 anos, mas já viu sofrimento demais. Ela tem medo de que levem os bebês embora. Eu não entendo, disse Alexandre, já agarrando as chaves do carro. São meus filhos. Eu sei, senhor, e o senhor tem todo o direito de tê-los de volta, mas eu gostaria de lhe pedir um favor. Quando chegar aqui, gostaria que falasse com ela, que agradecesse a ela, que a fizesse entender que seus filhos serão amados e estarão seguros. Ela precisa ouvir isso do senhor. Alexandre não entendia completamente, mas naquele momento faria qualquer coisa. Qualquer coisa, padre. Qualquer coisa. 20 minutos depois, uma elegante Mercedes preta parou em frente à pequena igreja de Nossa Senhora da Lapa. Alexandre Fontes desceu, acompanhado por 2 seguranças e um médico particular que ele fez questão de trazer. Era um homem alto, bem vestido num terno azul sob medida, cabelos pretos perfeitamente penteados, mas seu rosto mostrava os traços da noite de insônia. Os olhos estavam vermelhos, as bochechas encovadas. O Padre José o esperava na porta da igreja. Senhor Fontes, disse, apertando sua mão, seus filhos estão na sacristia. Mas primeiro quero ver os meus filhos, disse Alexandre com a voz firme, mas desesperada. E o senhor os verá. Mas há uma menina lá dentro que precisa entender que não está perdendo 3 bebês que ela ama, e sim que está fazendo a coisa certa ao devolvê-los. Alexandre respirou profundamente, tentando se acalmar. Tudo bem, me diga o que devo fazer. Entraram na igreja. O médico e os seguranças ficaram na entrada, a pedido do Padre José. Na sacristia, Luzia estava sentada no chão, ao lado dos 3 recém-nascidos. Estava cantando baixinho uma cantiga de ninar que sua avó costumava cantar para ela, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Sabia que estavam chegando para buscar os bebês e sabia que isso era o certo. Mas o seu coração estava se partindo. A porta se abriu. Alexandre Fontes entrou e seu olhar caiu imediatamente sobre os 3 recém-nascidos no chão. Seu passo vacilou. Então, incapaz de se conter, ele se ajoelhou ao lado deles, com as mãos trêmulas enquanto tocava delicadamente o rosto de cada um. Marcos, Alexandre, Mateus, sussurrou, usando os nomes que estavam escritos em suas pulseiras de nascimento, os mesmos nomes que Luzia lhes dera sem saber. Então,
Desabou num choro silencioso, os ombros tremendo. Luzia o olhou e pela primeira vez entendeu de verdade. Esse homem amava esses bebês. Não era um pai frio e distante que os confiava a babás. Era um pai que havia sofrido, que temera tê-los, perdido para sempre. Senhor, disse ela em voz baixa. Alexandre virou-se para ela e os olhares se encontraram. Ele viu uma menina magra com os cabelos despenteados, as roupas esfarrapadas, os olhos cheios de tristeza, e viu algo mais também. Viu coragem, amor, sacrifício. Você os salvou, disse com a voz embargada pela emoção. Luzia assentiu. Eu os encontrei num beco. Eles estavam morrendo de frio. Alexandre se aproximou dela, ainda de joelhos. Como você se chama? Luzia. Luzia, repetiu, como se estivesse memorizando o nome. Obrigado, obrigado por salvar os meus filhos. Obrigado por dar a eles calor, comida, proteção. Obrigado por fazer o que era certo, mesmo quando devia ser difícil. As lágrimas desceram mais fortes pelas bochechas de Luzia. O senhor os ama de verdade? Mais do que qualquer coisa no mundo, respondeu Alexandre sem hesitação. Eles são tudo para mim, a minha vida. E o senhor vai mantê-los seguros, sempre juntos, nunca separados? Sempre, prometeu Alexandre com voz solene. Eu te juro, Luzia, eles vão ficar sempre juntos. Eu os protegerei com a minha vida. Luzia olhou para os 3 bebês uma última vez e então assentiu lentamente. Tudo bem, sussurrou. Podem levá-los, mas posso me despedir deles? Claro, disse Alexandre, com voz gentil. Luzia curvou-se sobre os 3 recém-nascidos, beijou a testa de cada um deles. Sejam bonzinhos, pequenos, sejam fortes, e lembrem-se de que alguém os amou, mesmo que só por uma noite. Alexandre chamou o médico, que entrou rapidamente com um berço portátil para 3 bebês. Enquanto preparavam os recém-nascidos para o transporte, verificando cuidadosamente se estavam bem, Alexandre virou-se de novo para Luzia. Luzia, sei que isso não pode compensar o que você fez, mas há algo que eu possa fazer por você? Qualquer coisa? Luzia balançou a cabeça. Não, eu fiz o que era certo. Não quero uma recompensa. Mas o padre José interveio docemente. Luzia, menina, esse homem quer te agradecer e você precisa de ajuda. Não há vergonha em aceitar. Luzia olhou para o padre, depois para Alexandre. Eu não preciso de dinheiro. Mas me diga, encorajou Alexandre. Uma vez minha avó me disse que o sonho dela para mim era que eu voltasse para a escola, que eu tivesse uma educação. Mas depois que ela morreu, eu nunca mais tive essa chance. Alexandre a olhou intensamente. Em seu olhar, havia algo que Luzia não conseguia decifrar. Luzia, disse lentamente, e se eu te dissesse que quero fazer mais do que apenas te mandar para a escola? Como? Como assim? Alexandre olhou para seus 3 filhos, agora seguros nas mãos do médico, olhou para a menina que os havia salvado e, naquele momento, tomou uma decisão que mudaria todas as suas vidas. Quero que você faça parte da vida dos meus filhos, disse ele. Quero que você cresça com eles. Quero te dar uma casa, uma educação, uma família, se você quiser. O silêncio na sacristia foi total. O padre José olhava para Alexandre com surpresa e respeito. Luzia olhava para o homem, incrédula. Mas por quê? Sussurrou. Porque você fez algo que poucas pessoas teriam feito, respondeu Alexandre. Você colocou as necessidades de 3 bebês desconhecidos antes das suas. Você deu a eles o pouco que tinha. Esse tipo de coração, esse tipo de amor é raro. Quero que meus filhos cresçam conhecendo a pessoa que os salvou. Quero que você seja a irmã mais velha deles, se você aceitar. As lágrimas escorriam agora livremente pelo rosto de Luzia. Por 3 anos ela havia dormido na rua, havia lutado por cada migalha de pão, estivera sozinha. E agora esse estranho estava lhe oferecendo tudo o que ela sempre sonhara. E se? E se eu não for boa o bastante? Perguntou com uma voz fraca.
Eu não sei como a gente se comporta numa família rica. Não sei usar os garfos certos ou... Luzia, Alexandre a interrompeu docemente. Não estou procurando alguém perfeito. Estou procurando alguém com um coração bom. E você tem um. Luzia olhou para o padre José, buscando orientação. O velho padre sorriu para ela, com os olhos cheios de lágrimas. Acho que Deus trabalha de maneiras misteriosas, menina, disse ele. Talvez tudo isso estivesse destinado. Talvez você tivesse que encontrar esses bebês e talvez agora seja a hora de você ter, finalmente, uma família. Luzia assentiu lentamente, sem confiar ainda completamente na própria voz para falar. Então está decidido, disse Alexandre, um sorriso aliviado aparecendo em seu rosto pela primeira vez em 24 horas. Luzia, bem-vinda à família Fontes. A mansão dos Fontes, no alto do Joá, era um mundo que Luzia nunca teria imaginado que pudesse existir. Enquanto o carro percorria a longa entrada particular, margeada por coqueiros imperiais, Luzia apertava o nariz contra a janela, com os olhos arregalados. Fontes de mármore, jardins perfeitamente cuidados, uma piscina que brilhava como uma safira sob o sol de julho, e então a mansão em si. 3 andares de elegância moderna com paredes em tons pastéis, janelas amplas e uma varanda que dominava toda a baía de Guanabara. É? É toda sua? Perguntou Luzia em voz baixa, ainda não acreditando no que via. Alexandre, sentado ao lado dela com Marcos nos braços, enquanto o médico segurava Alexandre e Mateus, sorriu com tristeza. Sim, mas uma casa, por maior que seja, não significa nada quando está vazia do que se ama. O carro parou em frente à entrada principal. Imediatamente um grupo de pessoas surgiu da mansão. Empregados, enfermeiras e uma mulher que correu pelos degraus com um grito desesperado. Alexandre, os bebês! Era Sofia, a mãe dos trigêmeos. Tinha cerca de 30 anos, cabelos castanhos soltos sobre os ombros, o rosto marcado pelas lágrimas e pela angústia. Vestia um roupão de seda azul e parecia não ter dormido por dias. Alexandre desceu do carro e foi ao encontro dela, entregando-lhe Marcos. Sofia o pegou nos braços, soluçando enquanto cobria o rostinho de beijos. Meu bebê, meu bebezinho, chorava. Achei que tivesse te perdido para sempre. As enfermeiras pegaram Alexandre e Mateus com o médico, mas Sofia queria segurar todos os 3. Por fim, sentada nos degraus da mansão, ela conseguiu segurar Luz junto a si, chorando e rindo ao mesmo tempo. Onde vocês os acharam? Como eles estão? Quem os pegou? As perguntas saíam freneticamente enquanto ela acariciava cada centímetro dos filhos como para se certificar de que eram reais. Alexandre ajudou-a a se levantar. Eles foram abandonados em um beco na Lapa, mas alguém os encontrou, Sofia. Alguém os salvou. Só então Sofia notou Luzia, ainda sentada no carro, pequena e assustada. Quem? Começou Sofia. Esta é a Luzia, disse Alexandre com gentileza, mas firmeza. Com 9 anos de idade, ela encontrou nossos filhos ontem à noite. Estavam morrendo de frio naquele beco. Ela os levou para uma igreja, os alimentou, os manteve aquecidos. O médico diz que sem ela, os bebês não teriam sobrevivido à noite. Sofia olhou para Luzia com os olhos arregalados e então, com os 3 bebês ainda nos braços, aproximou-se do carro. Você salvou os meus bebês. Luzia assentiu, intimidada demais para falar. Aquela mulher parecia ter saído de uma revista de moda, bonita e elegante, até mesmo em sua dor. Luzia sentiu-se de repente muito consciente de suas roupas sujas, de seus cabelos despenteados. Obrigada, disse Sofia, com a voz embargada pela emoção. Obrigada, obrigada, obrigada. Não existem palavras, não há como agradecer o suficiente. Sofia, disse Alexandre, eu convidei a Luzia para morar com a gente, para fazer parte da nossa família. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sofia olhou para o marido, depois para Luzia.
Depois, novamente para o marido. O quê? Disse finalmente com a voz estranha. Ela salvou os nossos filhos, disse Alexandre, e ela não tem ninguém no mundo, nenhuma família, nenhuma casa. Eu quero dar a ela o que ela merece. Quero que os nossos filhos cresçam conhecendo a pessoa que os salvou. Sofia parecia dividida. Luzia podia ver o conflito no rosto dela. Gratidão, confusão, talvez até um pouco de ressentimento. Alexandre, podemos falar sobre isso em particular? Disse Sofia. Por fim, enquanto os dois adultos entravam na casa para conversar, uma das empregadas, uma mulher mais velha com um sorriso gentil, ajudou Luzia a descer do carro. Vem, meu anjo, disse ela com um forte sotaque carioca. Meu nome é Rosa. Trabalho aqui há 20 anos. Você está cansada? Tá com fome? Luzia assentiu, percebendo de repente o quão faminta estava. Não comia uma refeição de verdade há dias. Rosa a guiou pelo saguão de mármore da mansão. Luzia quase tinha medo de tocar em algo, até chegar a uma cozinha enorme e luminosa que cheirava a pão fresco e ensopado de carne. Senta aí, disse Rosa apontando para uma mesa de madeira maciça. Vou preparar algo para você. Enquanto Rosa se movia pela cozinha, Luzia olhava em volta maravilhada. Havia mais panelas naquela cozinha do que pessoas no beco onde ela costumava dormir. Uma geladeira do tamanho de um armário, um fogão que parecia ter vindo do futuro. Rosa colocou na frente dela um prato de macarrão fumegante com molho de tomate, manjericão fresco e queijo parmesão ralado. O cheiro era divino. Come, come, encorajou Rosa, sentando-se de frente para ela com uma xícara de café. Luzia pegou o garfo com as mãos trêmulas. A primeira mordida estava tão deliciosa que ela quase chorou. Comida quente e caseira, não restos frios de uma lixeira. Tá bom? Perguntou Rosa com um sorriso. Muito bom, respondeu Luzia com a boca cheia. Rosa olhou com carinho e tristeza. Pobre menina! Há quanto tempo você não come uma refeição decente? Luzia deu de ombros. Não lembro. Enquanto comia, podia ouvir vozes exaltadas vindo de algum lugar da mansão. Sofia e Alexandre estavam discutindo. Luzia não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era claro. Eles não estavam de acordo. Rosa acompanhou seu olhar. Não se preocupe com eles, disse gentilmente. A dona Sofia passou as últimas 24 horas em estado de choque. Ela precisa de tempo para processar tudo. Ela não me quer aqui, disse Luzia em voz baixa. Não é isso, disse Rosa. É que, bem, os ricos têm o seu jeito de fazer as coisas. São acostumados a planejar, a controlar. Seu marido chega em casa dizendo, adotei uma menina sem consultá-la antes. É um choque. Ele não me adotou, disse Luzia rapidamente. Ele só disse que eu posso ficar. Rosa sorriu. Meu anjo, para um homem como o Alexandre Fontes, não tem muita diferença. Depois que Luzia terminou de comer, devorando 2 porções inteiras, Rosa a levou para o andar de cima. O corredor era longo, com tetos altos e quadros caros nas paredes. Os bebês estão no berçário, explicou Rosa. O seu Fontes pediu para preparar um quarto do lado para você ficar perto deles. Ela abriu uma porta e Luzia quase desmaiou. O quarto era maior do que todo o abrigo debaixo do viaduto onde ela costumava dormir. Havia uma cama grande, com um dossel branco, cobertores rosa e travesseiros macios, uma escrivaninha de madeira clara sob a janela, um guarda-roupa enorme, uma estante cheia de livros e a janela. A janela dava direto para a baía de Guanabara, com o pão de açúcar ao fundo. Me? Sussurrou Luzia. Todinho seu, confirmou Rosa. E olha, tem até um banheiro só seu aqui. Ela abriu outra porta, revelando um banheiro completo com banheira e chuveiro. Luzia não sabia o que dizer, não sabia como se sentir. Uma parte dela estava eufórica, outra parte tinha medo de que tudo aquilo fosse um sonho e que fosse acordar debaixo do viaduto, tremendo de frio. Rosa disse finalmente, por que ele está fazendo isso? Por que o senhor Fontes está me dando tudo isso? Rosa a olhou com olhos sábios.
porque você provou que tem algo que o dinheiro não compra, meu bem, um coração puro. E porque, do jeito dele, eu acho que ele te vê como um sinal de que, apesar de toda a maldade no mundo, ainda existe bondade. Antes que Luzia pudesse responder, a porta se abriu. Alexandre entrou com o rosto cansado, mas determinado. Luzia, disse ele, posso falar com você um instante? Rosa pediu licença e saiu, fechando a porta atrás de si. Alexandre sentou-se na beira da cama, fazendo sinal para que Luzia se sentasse ao seu lado. Quero ser honesto com você, começou. Minha esposa, Sofia, é grata pelo que você fez. Ela realmente é, mas também está assustada e confusa. Os últimos 2 dias foram traumáticos para ela. Aceitar uma pessoa nova em casa, especialmente nas circunstâncias atuais, leva tempo. O coração de Luzia afundou. Você quer que eu vá embora? Não, disse Alexandre rapidamente. Não, absolutamente não. Quero que você fique, mas também quero ser realista. Haverá um período de adaptação para todos nós. Sofia precisa se concentrar nos bebês agora, e você precisa de tempo para se acostumar com este novo mundo. Eu não sei se consigo, admitiu Luzia em voz baixa. Eu não pertenço a este lugar. Alexandre a olhou com seriedade. Luzia, quero te contar uma história. Quando eu tinha a sua idade, eu morava num barraco de 2 cômodos no Morro da Providência com minha mãe e meus 3 irmãos. Meu pai tinha nos abandonado. Minha mãe trabalhava 16 horas por dia numa fábrica de calçados. A gente comia arroz com feijão praticamente todos os dias. Luzia o olhou surpresa. Você? Eu, confirmou Alexandre. Eu construí tudo isso do zero. Eu estudava à noite enquanto trabalhava de dia. Aproveitei todas as oportunidades. Cometi 1000 erros. Fracassei muitas vezes, mas cheguei aqui. E se eu consegui, você também consegue. Mas você é inteligente, disse Luzia. Você sabia o que fazer. Não, disse Alexandre. Eu não sabia de nada. Eu aprendi. E você vai aprender. Vou te dar todo o apoio de que precisa. Tutores, professores, tempo. Mas você tem que querer isso, Luzia. Você tem que querer trabalhar por isso. Luzia pensou nos 3 bebês no quarto ao lado. Pensou em Marcos a olhando com aqueles olhos azuis. Pensou em sua avó, que teria querido aquilo para ela. Eu quero, disse com voz firme. Eu quero ser boa o bastante. Quero deixar os bebês, você e minha avó orgulhosos. Alexandre sorriu e pela primeira vez o sorriso alcançou seus olhos. Então nós vamos conseguir juntos. Ele se levantou e foi em direção à porta, e então parou. Daqui a 1 hora virá uma assistente social. É rotina quando há uma situação como esta. Ela vai falar com você, comigo e com a Sofia. Direi a ela que você é minha sobrinha, filha de um primo distante, e que estamos te acolhendo após a morte dos seus pais. Tudo bem? Luzia assentiu, entendendo a necessidade da mentira. E Luzia, acrescentou Alexandre, os bebês estão te esperando. A Rosa te levará até eles quando estiver pronta. Depois que ele saiu, Luzia sentou-se na cama, sua cama, e olhou pela janela. O sol estava se pondo sobre a baía de Guanabara, tingindo o céu de laranja e rosa. Era lindo. Ela tinha um quarto, comida, segurança e 3 bebês que havia salvado e que agora, de alguma forma milagrosa, veria crescer. A vida, pensou Luzia, podia mudar de maneiras incríveis. 2 dias atrás, ela dormia sob um viaduto. Agora estava ali, naquela mansão magnífica, parte de uma família que nunca imaginara ter. Mas uma vozinha em sua cabeça sussurrava para ela ter cuidado, não se acostumar demais, porque as coisas boas, em sua experiência, tendiam a acabar. Tentou ignorar aquela voz enquanto Rosa batia à porta. Tá pronta para ver os bebês? Perguntou a empregada. Luzia assentiu e seguiu Rosa pelo corredor até o berçário. O quarto era pintado de azul celeste, com 3 berços idênticos, dispostos em semicírculo. Sofia estava lá, sentada numa poltrona, com Marcos no colo. 2 enfermeiras cuidavam de Alexandre e Mateus.
Quando Luzia entrou, Sofia levantou o olhar. Os olhos delas se encontraram. Luzia, disse Sofia, e na voz dela havia algo diferente, menos defensivo, mais suave. Vem cá, senta. Luzia aproximou-se timidamente. Eu refleti, disse Sofia lentamente, olhando para o bebê em seus braços. E eu entendi uma coisa. Você fez pelos meus filhos o que toda mãe sonha que alguém faça. Você os protegeu quando eu não pude fazer isso. Você me deu o maior presente que alguém poderia me dar. Você os trouxe de volta para mim. As lágrimas escorreram pelas bochechas de Sofia. Ainda não sei como lidar com tudo isso. Não sei como será ter você aqui, como vai funcionar, mas eu quero tentar por eles e por você. Luzia sentiu um nó na garganta. Obrigada, senhora. Sofia a corrigiu gentilmente. Me chame de Sofia. E então ergueu Marcos. Este pequeno guerreiro parece lembrar da sua voz. Toda vez que eu falo de você, ele se acalma. Quer segurá-lo? Com as mãos trêmulas, Luzia pegou Marcos nos braços. O bebê a olhou com aqueles olhos azuis intensos e, por um momento, Luzia jurou ver reconhecimento ali, como se Marcos soubesse que ela era quem o havia salvado. Oi, pequeno, sussurrou. Sou eu de novo. Naquele momento, com Marcos nos braços, cercada pela família Fontes, Luzia sentiu algo que não sentia há 3 anos. Esperança. Talvez, apenas talvez, este novo mundo pudesse realmente se tornar o seu mundo. Os primeiros meses na mansão dos Fontes foram como aprender uma nova língua em um país estrangeiro. Tudo era diferente. O jeito de comer, o jeito de se vestir, o jeito de falar. Luzia cometeu inúmeros erros. Usou o garfo errado durante um jantar formal. Chamou de você uma convidada importante em vez de usar o seu título. Não sabia que precisava bater antes de entrar em alguns quartos. Mas lentamente, muito lentamente, começou a se adaptar. Sofia contratou uma tutora particular para Luzia, a senhora Martins, uma mulher mais velha, porém enérgica, que ensinava com paciência infinita. Todas as manhãs, das 9 ao meio-dia, Luzia estudava português, matemática, história, geografia. Ela estava anos atrás de seus colegas, mas a senhora Martins sempre dizia: não importa de onde você parte, Luzia, importa onde você quer chegar. Às tardes, ela passava com os trigêmeos. Aos 4 meses, Marcos, Alexandre e Mateus estavam ficando mais ativos. Riam, agitavam-se. Começavam a reconhecer rostos e Luzia tinha certeza, embora ninguém acreditasse nela, de que eles a reconheciam de maneira especial. Quando choravam à noite e as enfermeiras não conseguiam acalmá-los, Luzia entrava no berçário e cantava a cantiga de ninar da sua avó. Imediatamente os 3 bebês se acalmavam, virando as cabecinhas para a voz dela. É incrível, dizia Rosa, assistindo à cena com admiração. Eles têm uma ligação especial com você. Eu os salvei, dizia sempre Luzia. Acho que eles se lembram disso de alguma forma. Alexandre passava muito tempo fora de casa a trabalho, mas quando estava em casa, sempre jantava com a família. Durante esses jantares, ele contava a Luzia sobre o mundo dos negócios, sobre os hotéis que gerenciava, sobre as pessoas que encontrava. Um dia, ele lhe disse numa noite enquanto cortava o seu peixe: quando você crescer, poderá trabalhar comigo, se quiser, ou fazer qualquer outra coisa que escolher. O ponto é que você terá uma escolha, Luzia. É isso que a educação te dá, escolhas. Com Sofia, era mais complicado. Em alguns dias, ela era gentil e incluía Luzia nas atividades com os bebês. Em outros dias, era distante, trancada em seu mundo. Luzia entendia. Sofia ainda estava lidando com o trauma do sequestro e provavelmente também estava lutando com o ressentimento de ter uma estranha em casa. Mas então chegou o dia que mudou tudo. Era março, 6 meses após a chegada de Luzia. Os bebês tinham quase 9 meses e estavam começando a engatinhar. Luzia estava no berçário, fazendo o dever de casa enquanto os supervisionava. Sofia entrou, parecendo tensa. Luzia, posso falar com você?
Luzia largou a caneta, nervosa. Claro. Sofia sentou-se no tapete ao lado dela. Eu soube pela senhora Martins que você passou em todos os testes de nivelamento. Em 6 meses, você recuperou 3 anos de escola. Eu estudei muito, disse Luzia modestamente. Não é só estudo, disse Sofia. É determinação, é inteligência, é algo especial em você. Luzia não sabia o que dizer. Eu quero pedir desculpas, disse Sofia de repente, pela forma como me comportei. Não foi culpa sua, se eu precisei de tempo. Você salvou os meus bebês e eu te tratei como se você fosse um fardo. Não, dona Sofia, eu entendo. Deixe-me terminar, interrompeu a Sofia gentilmente. Eu tive medo. Medo de que os bebês amassem mais a você do que a mim. Medo de que o Alexandre te visse como a filha perfeita e eu parecesse inadequada. Medo de muitas coisas idiotas. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Mas ontem à noite eu observei o Alexandre lendo com você. Vi o quanto ele está orgulhoso do seu progresso e eu entendi. Você não está tomando o meu lugar, você está criando o seu próprio lugar. E há espaço nesta família para nós duas. Luzia sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Eu quero recomeçar, disse Sofia. Quero ser para você o que você foi para os meus filhos. Alguém que cuida, que protege, que ama. Se você me permitir tentar. Luzia assentiu, incapaz de falar. Sofia a abraçou e pela primeira vez Luzia se permitiu retribuir o abraço. Aquele momento marcou uma mudança nas dinâmicas da mansão. Sofia começou a incluir Luzia em tudo. Compras, visitas aos museus, almoços com as amigas. Ela lhe ensinava como se vestir para diferentes ocasiões, como se maquiar levemente, como se comportar em sociedade. Não porque você tenha que mudar quem você é, explicava sempre Sofia, mas porque no mundo em que vivemos, essas são habilidades úteis. Como falar uma língua estrangeira não muda quem você é, mas te abre portas. Luzia absorvia tudo como uma esponja, mas nunca esquecia de onde vinha. Uma vez por mês, com a permissão de Alexandre, Luzia voltava à Lapa, levava comida, roupas, cobertores, os distribuía às crianças de rua que conhecia, aquelas que viviam como ela havia vivido. Nunca se esqueça, Alexandre lhe dissera quando ela pedira permissão pela primeira vez. Nunca se esqueça de onde você vem. Isso a manterá humilde e compassiva. Essas são as qualidades mais importantes. O padre José a recebia sempre com alegria. Olha para você, dizia observando Luzia com suas roupas novas. Uma borboleta saída do casulo, mas com o mesmo coração bom. Durante uma dessas visitas, Luzia encontrou Clara, uma menina de 7 anos que vivia nas ruas depois que seus pais foram presos. Vem comigo, disse Luzia por impulso. Posso perguntar à Sofia e ao Alexandre se podemos te ajudar. Mas Clara balançou a cabeça. Eu tenho um tio, ele vai me buscar logo. Mas obrigada, Luzia. Obrigada por não se esquecer da gente. Aquele obrigada por não se esquecer da gente permaneceu com Luzia por dias. Ela percebeu quão fácil era, no luxo da mansão, esquecer o mundo lá fora. O sofrimento, a pobreza, as crianças que ainda dormiam debaixo das pontes. Naquela noite, durante o jantar, Luzia largou o garfo e olhou para Alexandre. Posso te perguntar uma coisa? Sempre, respondeu Alexandre. Você faz caridade? Você ajuda as pessoas pobres? Alexandre hesitou. Eu faço doações para várias organizações, sim. Mas pessoalmente, você vai ver para onde o dinheiro vai? Você fala com as pessoas que você ajuda? Alexandre trocou um olhar com Sofia. Não, admitiu. Não faço isso. Por que não? Perguntou Luzia, genuinamente curiosa. Não. Acusatória. Porque nunca pensei nisso, suponho. Preencho um cheque, entrego a uma organização e presumo que eles façam a coisa certa. Mas como você sabe se eles fazem? Insistiu Luzia. Como você sabe se o dinheiro realmente chega às crianças que precisam? Sofia interveio. Luzia tem razão, Alexandre.
Damos centenas de milhares de reais todo ano, mas nunca verificamos de verdade o que acontece com esse dinheiro. Alexandre pensou muito e então assentiu lentamente. Você tem razão. Vocês duas têm razão. O que você sugere, Luzia? Eu quero criar um programa, disse Luzia. As palavras saíam mais depressa enquanto a ideia tomava forma. Um programa que ajude as crianças de rua, não apenas dando-lhes coisas, mas dando-lhes oportunidades, como você me deu. O que você quer dizer exatamente? Perguntou Sofia, interessada. Eu quero encontrar crianças como eu era, crianças inteligentes, com potencial, que acabaram nas ruas por circunstâncias fora do controle delas. Quero dar a elas educação, formação, uma chance de mudar suas vidas. Alexandre olhava para Luzia com uma expressão que ela nunca vira antes. Orgulho misturado à admiração. Luzia, você tem 10 anos, disse gentilmente. É uma ideia linda, mas leva tempo, planejamento. Eu sei, disse Luzia. Não quero fazer isso agora, mas um dia, quando eu crescer. E eu quero que você me ajude a aprender como fazer isso direito. Alexandre riu, um som genuíno e feliz. Sabe de uma coisa, Luzia? Negócio fechado. Vou te ensinar tudo o que sei sobre negócios, sobre gestão, sobre filantropia, e quando você estiver pronta, lançaremos esse programa juntos. Sofia pegou a mão de Luzia do outro lado da mesa. Terei o maior orgulho de te ajudar. Todos nós teremos. Naquela noite, enquanto Luzia se preparava para dormir, ela parou em frente ao espelho. A menina que via refletida era diferente daquela que havia encontrado os 3 recém-nascidos 6 meses antes. Seus cabelos agora eram bem cuidados, penteados com esmero, seu rosto estava mais cheio, mais saudável. Seus olhos haviam perdido aquele medo constante que sempre carregava consigo. Mas o mais importante, ela via esperança, via possibilidades, via um futuro. Bateram à porta. Entre, disse Luzia. Alexandre entrou sem paletó, com as mangas dobradas. Parecia cansado, mas feliz. Só queria te dar boa noite, disse, e te dizer que estou muito orgulhoso de você, não só pelo seu progresso nos estudos, mas pelo tipo de pessoa que você é. O seu coração, Luzia, é algo especial. Alexandre, disse Luzia, ela havia parado de chamá-lo de senhor há meses. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você já pensou em quem sequestrou os bebês? Em por que eles fizeram isso? O rosto de Alexandre escureceu. Todos os dias. A polícia nunca encontrou os culpados. A investigação ainda está aberta, mas as pistas estão frias. Não faz sentido, disse Luzia. Se eles queriam dinheiro, por que não pediram um resgate? Se eles queriam os bebês, por que os abandonaram? São as mesmas perguntas que eu me faço, disse Alexandre. A teoria principal é que alguém os sequestrou pensando em poder pedir um resgate, mas depois teve medo e os abandonou. Ou talvez, disse Luzia lentamente, alguém quisesse te machucar, não pelo dinheiro, mas para te ferir. Alexandre a olhou intensamente. Por que você diz isso? Porque os bebês estavam num beco na Lapa, não muito longe da clínica, mas o suficiente. Quem os pegou sabia para onde ir, sabia como andar naquela área, e os deixou num lugar onde provavelmente não seriam encontrados a tempo. Você tem razão, disse Alexandre lentamente. Mas quem e por quê? Luzia balançou a cabeça. Não sei, mas talvez um dia a gente descubra. Alexandre deu-lhe um beijo na testa. Você é uma menina muito perspicaz, Luzia. Nunca perca essa qualidade. Depois que ele saiu, Luzia deitou-se na cama, pensativa. Havia algo que a incomodava em relação a toda a situação. Algo que não se encaixava, mas ela estava cansada demais para pensar nisso agora. Ela adormeceu rapidamente, sonhando com os 3 bebês que havia salvado e com a vida que todos construiriam juntos. 3 anos se passaram como num sonho. Luzia agora tinha 13 anos e frequentava uma escola particular prestigiada no Rio de Janeiro. Ela era a melhor de sua turma.
Havia aprendido inglês e francês, tocava piano e tinha uma paixão especial por literatura. Os trigêmeos, Marcos, Alexandre e Mateus, tinham 3 anos e meio e eram a alegria da mansão. Idênticos na aparência, mas com personalidades completamente diferentes. Marcos era aventureiro e corajoso, sempre pronto para explorar. Alexandre era reflexivo e calmo, amante dos livros e dos quebra-cabeças. Mateus era afetuoso e empático, sempre preocupado com os outros. Mas todos os três adoravam Luzia. Luzia! Eles gritavam toda vez que ela voltava da escola, correndo até ela de braços abertos. Ela era a Luzia, a irmã mais velha que contava as melhores histórias, brincava dos jogos mais divertidos e sempre os fazia se sentirem seguros. Sofia e Alexandre haviam se tornado pais de verdade para Luzia. Eles a haviam adotado oficialmente 1 ano antes em uma cerimônia íntima, onde Luzia chorou de alegria. Agora ela era legalmente Luzia Fontes. Eu nunca vou esquecer a minha avó, ela disse naquele dia. Mas vocês me deram uma segunda família e eu amarei vocês para sempre por isso. O programa de Luzia para crianças de rua estava tomando forma. Com a ajuda de Alexandre, ela havia começado a trabalhar com o padre José para identificar crianças que poderiam se beneficiar de bolsas de estudo, tutoria e suporte. 5 crianças já estavam no programa. Frequentavam a escola e recebiam ajuda com alimentação e moradia. Um dia, dizia sempre Luzia, este será um programa nacional, ajudaremos centenas de crianças. Mas sob a superfície desta vida perfeita havia um mistério que nunca havia sido resolvido. Quem havia sequestrado os trigêmeos e por quê? A resposta chegou de uma forma que ninguém poderia imaginar. Era uma noite quente de dezembro. Alexandre estava trabalhando até tarde em seu escritório. Sofia estava colocando os trigêmeos para dormir. Luzia estava em seu quarto terminando o dever de casa. A campainha tocou. Rosa foi atender e Luzia ouviu vozes agitadas no andar de baixo, depois passos rápidos na escada. Alexandre apareceu na porta do quarto de Luzia, com o rosto pálido. Luzia, desça. Tem alguém que quer falar com você. Com todos nós. Na sala de estar principal, um homem na faixa dos 50 anos em uniforme da polícia os aguardava. Ao lado dele havia uma mulher mais jovem, magra, com os cabelos tingidos de loiro e os olhos inchados de tanto chorar. Luzia Fontes, disse o policial quando ela entrou. Meu nome é Delegado Costa e esta é Marina Rocha. Luzia olhou para a mulher. Havia algo de familiar nela, mas não conseguia entender o que. Sofia entrou, fechando a porta do berçário atrás de si. O que está acontecendo? Quem é esta mulher? O delegado Costa respirou fundo. Senhora Fontes, senhor Fontes, senhorita Luzia, a Marina Rocha tem algo a confessar a vocês, algo a respeito do sequestro dos seus filhos 3 anos atrás. O silêncio na sala foi total. Alexandre ficou tenso. Sofia soltou um pequeno som abafado. Luzia olhava para a mulher, com o coração batendo forte. Começou Marina, com a voz trêmula. Eu trabalhava na clínica particular onde os bebês nasceram. Eu era uma enfermeira. Continue, disse o delegado com a voz firme, mas nada gentil. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Há 3 anos eu tinha dívidas enormes. Meu ex-marido tinha me deixado com centenas de milhares de reais em dívidas de jogo. Os agiotas me ameaçavam. Eu disse a eles que não tinha nada para dar, e eles me disseram que havia um jeito de pagar a dívida. Alexandre deu um passo à frente, com os punhos cerrados. O que eles fizeram? Me falaram de um homem rico na clínica. O senhor Fontes. Me disseram que a sua família tinha mais dinheiro do que eu jamais veria em toda a vida e pediram que eu pegasse os bebês. Disseram que o senhor pagaria qualquer valor para tê-los de volta. Sofia soltou um grito abafado. Alexandre parecia pronto para bater em algo. Mas eu não consegui, continuou Marina. As palavras saíam em um rio de emoção.
Eu peguei os bebês naquela manhã. Como eles me mandaram, eu os tirei da clínica, mas enquanto eu os segurava, enquanto olhava para os seus rostinhos, eu não consegui. Eu não podia entregá-los àqueles homens terríveis. O que você fez? Perguntou Luzia, a voz sendo apenas um sussurro. Marina olhou diretamente para ela. Eu os levei para a Lapa, para um beco onde achei que alguém os encontraria rapidamente. Um beco perto de um restaurante popular onde as pessoas sempre passam. Eu os deixei lá, enrolados em cobertores, achando que alguém os encontraria em poucos minutos. Mas era de noite, disse Luzia, a percepção atingindo-a como um raio. Era noite e fazia frio. Aquele restaurante havia fechado mais cedo naquele dia. Marina assentiu miseravelmente. Eu não sabia. Eu achei. Achei que eles estariam seguros, mas depois, quando ouvi nos jornais que os bebês continuavam desaparecidos, que tinham passado horas, eu percebi meu erro terrível. Por que você não disse nada? Gritou Sofia, a voz embargada pela dor e pela raiva. Por que não ligou para a polícia e disse onde eles estavam? Porque eu tive medo, chorou Marina. Os agiotas tinham me dito que se eu não entregasse os bebês, eles matariam a minha filha de 8 anos. Eu não sabia o que fazer. Fiquei paralisada de medo. E os bebês quase morreram, disse Alexandre com a voz gélida. Se não fosse pela Luzia, todos os olhares se voltaram para Luzia. Ela os salvou, disse Marina, olhando para Luzia com algo que parecia reverência misturada com vergonha. Eu acompanhei a história, vi como uma menina os encontrou e salvou, e todos os dias, desde então, eu vivo com a culpa. A culpa de ter quase causado a morte de 3 recém-nascidos inocentes. Então por que você está aqui agora? Perguntou o delegado Costa. Por que confessar depois de 3 anos? Marina enxugou as lágrimas. Porque minha filha agora tem 11 anos. Ontem estávamos assistindo a um documentário sobre caridade. Havia uma reportagem sobre a família Fontes e o novo programa de vocês para crianças de rua. E ela estava lá. Ela apontou para Luzia, a menina que salvou os trigêmeos. Mas ela não é mais uma menina, é uma jovem linda que está mudando o mundo. Marina virou-se diretamente para Luzia. A minha filha me perguntou, mãe, como você consegue ser tão corajosa quanto ela? E eu não consegui responder. Porque eu não fui corajosa. Eu fui uma covarde e a minha filha merecia saber a verdade. Todos vocês merecem saber a verdade. Os agiotas, disse Alexandre de repente. Onde eles estão? Na cadeia, respondeu o delegado Costa. Eles foram presos 1 ano depois por uma série de outros crimes, mas nós nunca os ligamos ao sequestro porque a senhora Rocha nunca tinha testemunhado. E agora ela vai testemunhar, disse Alexandre. Não era uma pergunta. Marina assentiu. Sim, direi tudo. Aceitarei qualquer punição, mas primeiro eu queria dizer o quanto sinto muito, o quanto estou arrependida, e o quanto sou grata de os bebês terem tido você, e ela olhou novamente para Luzia, para salvá-los. Sofia se levantou e caminhou até Marina. Por um momento, Luzia achou que Sofia a agrediria, mas em vez disso, Sofia disse com uma voz fria e controlada. Você quase destruiu a minha família, você quase matou os meus filhos. A sua confissão não apaga isso, mas o fato de você estar aqui, de você estar encarando a verdade, mostra pelo menos uma gota de coragem. Mais coragem do que você teve 3 anos atrás. Marina desabou no choro. Não espero o perdão, eu sei que não mereço. O delegado Costa interveio. Senhora Rocha, temos que ir para a delegacia agora. A senhora será presa e acusada formalmente. Marina se levantou com as mãos trêmulas, mas antes de sair, ela se virou uma última vez para Luzia. Você, disse com a voz embargada, você é o que eu deveria ter sido, corajosa, altruísta, boa, obrigada por fazer o que eu não tive coragem de fazer, salvar aqueles bebês. Depois que eles foram embora, o silêncio na sala foi ensurdecedor. Sofia foi a primeira a se mexer.
Ela correu para o andar de cima em direção ao berçário. Alexandre a seguiu. Luzia permaneceu onde estava, as pernas tremendo. Rosa apareceu da cozinha, com lágrimas no rosto. Luzia, meu bem, vem, senta. Mas Luzia balançou a cabeça. Eu tenho que ver os bebês. No andar de cima, Sofia estava parada perto dos 3 berços, olhando os bebês dormirem. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Alexandre estava ao lado dela, com um braço em volta de seus ombros. Quando Luzia entrou, Sofia virou-se e abriu os braços para ela. Luzia correu até ela, e Sofia a abraçou forte, chorando em seu ombro. Você poderia não ter luz encontrado, sussurrou Sofia. Aquela noite, você poderia ter caminhado em outra direção, poderia ter ignorado o choro deles e eu teria perdido os meus bebês. Mas eu não fiz isso, disse Luzia, abraçando Sofia com a mesma força. Eu os escutei e eu os salvei, e estamos todos aqui agora, todos juntos. Alexandre juntou-se a elas, envolvendo ambas em um abraço. Uma família, disse ele com a voz embargada de emoção. Contra tudo, contra todas as probabilidades, nós somos uma família. Eles ficaram assim por um longo tempo, os 3 se abraçando, enquanto os bebês dormiam pacificamente, alheios ao drama que havia acabado de se desenrolar. Naquela noite, depois que todos foram para a cama, Luzia não conseguia dormir. Não parava de pensar em Marina Rocha, naquela mulher atormentada que havia feito uma escolha terrível, movida pelo medo. Luzia entendia o medo. Havia vivido com medo por anos. Medo de morrer de fome, medo do frio, medo da solidão. Mas ela também havia aprendido que a coragem não significava não ter medo, significava agir apesar do medo. No dia seguinte, Alexandre falou com Luzia durante o café da manhã. Pensei muito esta noite, disse ele, sobre a Marina Rocha, sobre o perdão, sobre a justiça. O que você decidiu? Perguntou Luzia. Que Marina vai pagar pelo que fez. A lei seguirá o seu curso. Mas eu também decidi que a filha dela, uma criança inocente, que não fez nada de errado, não deveria sofrer pelos erros da mãe. Como assim? Eu perguntei ao delegado Costa sobre a filha. Ela tem 11 anos. Vai bem na escola apesar de tudo, mas com a mãe na prisão, ela vai para um abrigo provisório. Então eu pensei, talvez pudéssemos incluí-la no nosso programa, dar-lhe uma bolsa de estudos, apoio, oportunidades. Luzia olhou para Alexandre com os olhos marejados. Você realmente faria isso, depois de tudo o que a mãe dela fez? Os filhos não são responsáveis pelos pecados dos pais, disse Alexandre com firmeza. E além disso, você provou que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz pode surgir. Talvez esta menina possa ser uma outra luz. Sofia, que estava escutando da porta, entrou. Eu concordo, ela disse. Na verdade, eu estava pensando. Talvez ela pudesse vir morar aqui com a gente por um tempo, não permanentemente, mas enquanto a mãe dela estiver longe, ela não deveria ficar em um abrigo com estranhos quando poderia ter uma família. Luzia olhou para ambos com incredulidade. Vocês acolheriam a filha da mulher que sequestrou os filhos de vocês? Não, corrigiu a Sofia, gentilmente. Nós acolheríamos uma criança inocente que precisa de ajuda. Existe uma diferença. Alexandre sorriu. Veja, Luzia, você não é a única nesta família com um coração grande. 2 semanas depois, Emma Rocha, uma menina tímida de 11 anos, de cabelos castanhos e olhos verdes cheios de medo, chegou à mansão dos Fontes com uma pequena mala e um ursinho de pelúcia desgastado. Luzia a recebeu na porta. Oi, Emma, disse ela docemente. Eu sou a Luzia. Bem-vinda à casa. Emma a olhou com olhos desconfiados. Por que vocês estão sendo legais comigo? A minha mãe fez uma coisa terrível para a família de vocês. A sua mãe fez uma escolha errada, disse Luzia. Mas você não é a sua mãe. Você é a Emma. E a Emma merece uma chance.
Nos dias seguintes, Emma se abriu aos poucos. Os trigêmeos a adoraram imediatamente, seguindo-a por todo canto como patinhos. Sofia a tratava com gentileza e paciência. Alexandre conversava com ela sobre suas paixões, descobrindo que ela adorava matemática. E Luzia tornou-se sua irmã mais velha, exatamente como era para Marcos, Alexandre e Mateus. Uma noite, 2 meses depois, Emma e Luzia estavam sentadas na varanda, vendo o pôr do sol sobre a baía de Guanabara. Luzia, disse Emma em voz baixa, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você encontrou os bebês naquela noite, você teve medo? Luzia pensou a respeito. Sim, eu estava apavorada. Eu não sabia o que fazer, como cuidar deles, mas eu sabia que precisava tentar. Minha mãe sempre diz que ela teve medo demais para fazer a coisa certa, disse Emma com a voz triste. Eu queria que ela tivesse sido corajosa como você. Luzia pegou a mão de Emma. Sabe o que eu acho? Eu acho que a coragem não é algo com o qual a gente nasce. É algo que a gente aprende. A sua mãe cometeu erros, sim, mas no final ela encontrou a coragem para confessar. É tarde, mas ainda é coragem. Você acha que eu vou conseguir ser corajosa como você um dia? Perguntou Emma. Eu acho, disse Luzia sorrindo, que você já está demonstrando muita coragem. Vir para cá, morar com a família que a sua mãe machucou, encarar tudo isso é incrivelmente corajoso. Emma sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Um sorriso tímido, mas genuíno. Os meses passaram. Emma prosperou na mansão, suas notas melhoraram. Ela fez amigos na escola, visitava a mãe na prisão toda semana e lentamente, muito lentamente, começou a perdoá-la. Marina Rocha foi condenada a 3 anos de prisão por cumplicidade em sequestro e por colocar a vida de menores em risco. Mas o juiz, escutando a sua confissão voluntária e os depoimentos da família Fontes sobre como estavam ajudando Emma, reduziu a sentença. O que a senhora fez é imperdoável, disse o juiz a Marina. Mas o fato de a senhora ter tido um momento de consciência no beco, de ter deixado as crianças onde esperava que fossem encontradas e de ter finalmente confessado, tudo isso mostra que a senhora não está além da redenção. No dia da sentença, Luzia estava presente no tribunal. Depois que Marina foi levada embora, Luzia aproximou-se do delegado Costa. Posso visitá-la? Ela perguntou. Na prisão? O delegado pareceu surpreso. Por que você iria querer fazer isso? Porque eu acho que ela precisa ouvir que não é definida apenas pelo seu maior erro, e porque eu quero que ela saiba que a filha dela está bem. Uma semana depois, Luzia visitou Marina no presídio feminino de Talavera Bruce. Sentaram-se de frente uma para a outra através de uma mesa na sala de visitas. Marina parecia mais velha, com os cabelos grisalhos, o rosto cansado, mas seus olhos brilharam quando viu Luzia. Você não precisava ter vindo, disse Marina em voz baixa. Eu sei, respondeu Luzia, mas eu queria. Eu queria te dizer que a Emma está muito bem. Ela está feliz, está indo bem na escola e os trigêmeos adoram ela. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Obrigada, obrigada por cuidar dela, obrigada por ser melhor do que eu. Não se trata de ser melhor, disse Luzia gentilmente. Se trata de fazer melhor. Todo mundo comete erros. O que importa é o que nós fazemos depois. Você é tão nova, disse Marina, balançando a cabeça maravilhada. Mas tão sábia. Como você conseguiu? Luzia pensou em sua avó, nas ruas, na noite fria em que havia encontrado os bebês, em tudo o que viera depois. Eu aprendi que a vida sempre te dá uma escolha, disse por fim. Até mesmo quando você acha que não tem escolha, você tem. E a escolha que você faz naquele momento define quem você é. Naquela noite no beco, eu fiz a escolha errada, disse Marina. Mas depois você confessou, lembrou Luzia. Aquela foi a escolha certa. É tarde, mas ainda conta. Marina sorriu através das lágrimas. Cuide da Emma por mim.
Quando eu sair, serei melhor para ela, eu prometo. Eu sei, disse Luzia. E nós estaremos lá para ajudar vocês duas.